Você que nasceu de novo, você que é um cristão nascido de novo, né? Você que é alguém que encontrou Jesus, é um discípulo de Jesus, é uma nova criatura. Existe algo que você precisa perceber, que talvez você ainda não tenha entendido, mas é muito importante que você viva em uma comunidade. Ou seja, uma igreja local, uma eclesia, né? Ou eclésia. Essa palavra eclesia tem a ver com ajuntamento, quer dizer pessoas reunidas. Então, quando Jesus disse assim, olha, sobre essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, tinha a ver sobre essa eclesia, ou sobre aquele ajuntamento, sabe? Aquela galera que está ali, aquela eclesia, contra eles, as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, é importante que você entenda que eclesia tem a ver com ajuntamento, e a palavra igreja é derivada de eclesia, quer dizer ajuntamento de pessoas que nasceram de novo. É a igreja do Senhor. Ou seja, se você nasceu de novo, você precisa viver em comunidade. Por que você deve viver em comunidade? Porque não é necessário, não é suficiente que você viva a sua vida solo. Não é suficiente que você viva só a sua vida com Deus, isolado de todo mundo. Por quê? Porque a igreja é o meio onde a graça de Deus ela é experimentada. Nós não estamos falando aqui que você não tem que ter tua vida com Deus, que você não tem que ter sua vida a sós. Foi isso que a gente aprendeu semana passada, que é importante você encontrar Deus, faz parte de um passo para um crescimento espiritual. Mas o passo seguinte é que você esteja envolvido numa comunidade, é que você esteja envolvido numa igreja. Então, segundo o apóstolo Pedro aqui, a vida cristã de um cristão, né? A vida de um cristão, ela é vivida na graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12, diz isso. Deixa eu abrir aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Pedro 5,12 diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Ou seja, a vida de um cristão, ela é vivida na graça. Então, assim, as bênçãos que Deus tem para nós, ou as bênçãos que nós podemos receber, que nós podemos usufruir, já que nós vivemos na graça, são provenientes dessa graça. Então eu quero fazer algumas perguntas para você essa noite, para a gente começar esse sermão, que é: será que Deus usa meios especiais para dispensar mais graça sobre nós? Será que na vida de comunhão da igreja, sabe? Será que há determinados meios ou determinadas atividades, determinadas funções, determinadas cerimônias na vida de igreja que Deus usa para dispensar mais graça sobre os seus filhos? Será que o Espírito Santo se utiliza de certos meios para distribuir as bênçãos que Ele tem para nós? Sabe, Wayne Grudem, da teologia sistemática de Grudem, que a gente está estudando aqui no podcast da terça-feira, ele deixa bem enfatizado isso, que a igreja é o meio pelo qual Deus usa para dispensar mais graça sobre os seus filhos. Sabe, você aceita Jesus e isso vai fazer com que você seja salvo e você viva com Ele na eternidade. Mas o que vai fazer com que você usufrua e experimente as bênçãos de Deus e receba mais graça de Deus e poder experimentar o que é ter uma vida de um nascido de novo, é você viver no meio de uma igreja. Então é claro que você, na sua oração, na sua devoção, é claro que no seu culto particular, na sua leitura diária das Escrituras, isso são meios que Deus ele não abre mão
para dispensar graça sobre a sua vida. Ele vai fazer isso sim. Mas a pergunta especificamente essa noite é: na comunhão da igreja, você ser membro de uma igreja, de frequentar uma igreja local, que meios de graça Deus usa para dispensar essas bênçãos sobre você? Então, se você pegar o conceito do que são meios da graça, qualquer teologia sistemática vai ensinar isso para você. Que os meios da graça, eles são definidos como formas especiais de viver a comunhão dentro da igreja. E conforme você vai correspondendo a esses meios que você vai viver nessa vida da igreja, conforme você vai vivendo e experimentando na prática essa dinâmica de que é viver junto com um irmão, você pode receber mais graça na caminhada com Deus. É dessa forma que Deus vai liberando graça sobre você. Então a intenção aqui nesse sermão não é limitar como você pode receber mais graça. Eu não estou dizendo que é o único jeito de você receber graça, não é isso. Mas sim, eu quero trazer para você aqui essa noite uma evidência sobre os meios pelos quais nós podemos alcançar cada vez mais essa graça que Deus tem para liberar sobre a minha vida e a sua vida. Então eu listei alguns principais meios da graça que nós podemos experimentar de Deus na vida de igreja. O primeiro é o ensino da palavra de Deus. Vou citar alguns aqui. Outro, batismo. Outra, ceia do Senhor. Oração uns pelos outros. Adoração. Disciplina dentro da igreja. Momento de ofertório. Dons espirituais. Comunhão entre irmãos. Evangelismo. E o ministério individual. Então todos esses que eu acabei de dizer, todos esses elementos que eu acabei de dizer, ou todas essas atividades ou ministérios da igreja, alguns são ministérios, elas estão disponíveis para você e para mim, e no contexto da igreja em comunhão, para que a gente viva isso juntos. Ou seja, se você não está envolvido numa igreja, você vive uma vida a solo, você não tem como experimentar esses meios que Deus usa para liberar a graça sobre a sua vida. Ou seja, você está perdendo. Então, isso são espécies de gatilhos, de atalhos para que o Espírito Santo possa agir e derramar bênçãos sobre a sua vida. Então, para maior entendimento aqui do que nós estamos falando, eu vou somente falar acerca de alguns que eu acabei de listar aqui para você poder entender quão é importante você ser intencional em se envolver no serviço. Primeiro, o ensino da palavra de Deus. Então, quando a gente conhece quem é Deus e a história de Deus, quando a gente lê a palavra e o poder que existe quando nós podemos compartilhar essa palavra com alguém para alcançar mais pessoas, e começa a expressar, sabe, sobre esse nosso discurso, sobre aquilo que nós estamos falando com as nossas próprias vidas. Sabe, um cristianismo verdadeiro, que é você entender a palavra e você viver a palavra de uma forma que você consiga ensinar essa palavra para outras pessoas. Isso é um jeito que, através disso, Deus faz com que uma pessoa encontre salvação. Através da sua vida, através da sua mensagem, através da sua pregação, que uma pessoa possa ser santificada através do seu exemplo, que você pode ser também santificado. Então, o ensino da palavra de Deus é um dos meios pelos quais Deus libera a graça dele sobre nós. Segundo ponto, o batismo. Sabe, se eu voltar só num ponto anterior, que eu falei sobre ensinos da palavra. Sabe, esse ensino da palavra, na verdade, é um dos meios mais relevantes que Deus usa para liberar a graça. Até por ele não ser, às vezes, tão enfatizado em alguns lugares. A gente estava falando sobre isso aqui no podcast, porque as pessoas não dão muito valor a aprender e também ensinar as coisas. A gente está muito acostumado a vir a um culto ou assistir uma live de um culto e ouvir o que Deus tem para nós e tá ok, a gente pega isso para nós e a gente não está preocupado em gerar algo no nosso coração a fim de a gente poder ensinar isso para alguém também.
E foi feita uma pergunta até, talvez aonde nós podemos estar errando. Será que a igreja, é uma pergunta que eu quero fazer para você, que a gente fez no podcast, será que a igreja está pecando, a igreja em si, não estou falando da igreja CIB de Caxias somente, mas toda a igreja no Brasil, será que a igreja não está pecando com o ensino? Porque as pessoas chegam no mundo, ou chegam na universidade, jovens, elas não sabem debater coisas muito simples, não sabem defender a sua fé com coisas muito simples. E eu fiz um seguinte comparativo, muito simples, assim, muito superficial, acerca das atividades que a gente faz. Por exemplo, a gente faz um culto, que é um culto chamado Connect aqui na igreja, e geralmente no último Connect vieram mais de 100 pessoas, entre jovens e adolescentes. E a gente faz aqui também toda terça-feira um ensino, né? A gente faz um podcast que na verdade é uma escola bíblica, que é terça-feira à noite, que aí você pode assistir da sua casa. E geralmente nós temos 12, 13, no máximo 20. No último dia, um dia que deu sucesso demais, deu 24 pessoas conectadas. E a gente pensa assim, cara, se tem uns 24 pessoas conectadas, ou no máximo aí 30, porque tem gente que tem 2 pessoas na casa assistindo, né? Nós temos aí no máximo 30%. Olha que eu já dei um salto maior do que eu falei aqui no podcast. 30% das pessoas que estão assistindo um culto, vêm participar de um culto, estão interessadas em aprender a Bíblia numa escola bíblica. Você fala, talvez seja porque é terça-feira. Não, mas quando é domingo de manhã também, aí é ruim, porque é domingo de manhã, você não consegue acordar. Aí se é terça-feira, é à noite. Então sempre tem uma desculpa. E é só você perceber, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos cristãos, eles não têm um grande interesse por aprender, uma sede de aprender a palavra de Deus. Eles têm uma sede de, na verdade, entender o que Deus tem para eles naquela noite, do que Deus pode trazer para eles. E eles estão pouco preocupados em aprender, em receber aquilo que eles estão aprendendo, aquilo que é uma raiz no seu coração, a ponto de você ensinar isso para outras pessoas. E aí a gente começa a viver um evangelho do que eu quero receber, do que eu quero ouvir. A gente esquece do que é aquilo que a gente aprende. De graça eu recebi, de graça eu dou. Eu preciso doar, eu preciso dar, eu preciso ensinar. E o ensino da palavra é um dos principais meios pelo qual Deus pode liberar a graça dele sobre nós. Seguinte, né? O batismo. Por exemplo, o batismo é unir-se com Jesus, é confessá-lo como Salvador publicamente, é um sinal de arrependimento, morte e ressurreição daquele que crê. Está em Romanos capítulo 6 e Colossenses capítulo 2. Então, se você está frequentando uma comunidade, é muito importante que você se batize. Se você aceitou Jesus, você precisa se batizar. E se envolver nisso, sabe? Se envolver nesse ato de confissão de fé pública. Você precisa se batizar. Se você está me ouvindo, se você aceitou Jesus, entregou a sua vida para Jesus e você não é batizado, você precisa se batizar. Por quê? Porque o batismo é o meio pelo qual Deus libera a graça sobre a sua vida também. O terceiro, para a gente pular rápido, é a ceia do Senhor. É importante que você participe da ceia do Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, não sei onde você está, mas é importante que você participe junto com seus irmãos, vivam uma vida de igreja. Esteja conectado a uma comunidade, uma igreja local. Seja membro de uma igreja e participe da ceia junto com seus irmãos. Olha, mas quando eu participo da ceia, alguma coisa acontece diferente na minha vida? Sim, coisas acontecem diferentes na sua vida. Quando nós estamos ali ceando e lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus libera a graça sobre nós enquanto nós estamos fazendo isso. Sabe, a prova disso é que se você vai ceiar e durante a ceia você tem problema com seu irmão, você não pode nem tomar a ceia. A Bíblia diz, né, o ensino de Paulo, que você tem que ir lá e pedir perdão ao seu irmão. Jesus ensina isso também, você precisa pedir ao seu irmão, pedir perdão ao seu irmão. Ou seja, se há coisas erradas, se você não observar como você tem que participar da ceia, existem coisas boas quando você participa da ceia da forma certa. Ou seja, Deus libera graça sobre você quando você faz do jeito certo. Há um renovo, um reforço da fé em Cristo. Há bênçãos espirituais sobre nós quando nós estamos reunidos no momento da ceia. 1 Coríntios capítulo 10, 17 diz: por haver um único pão,
Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então há, portanto, aqui algo espiritual fortalecido quando nós estamos juntos ceando, lembrando da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando a gente compreende que seremos julgados se a gente participar indevidamente da ceia, como Paulo ensina aqui em 1 Coríntios, nós também podemos entender que nós podemos aguardar com expectativa receber bênçãos da parte de Deus, receber graça da parte de Deus, se nós participarmos da ceia de uma forma correta e obedecer às ordens descritas pelas Escrituras. O outro ponto, a oração que a gente falou semana passada, e a gente falou sobre oração particular, e agora eu quero falar para você rapidamente sobre oração uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós nos colocamos num lugar para receber graça de Deus. E você só consegue experimentar isso quando você vive uma vida de igreja. Você precisa viver com irmãos, você precisa viver num ajuntamento de irmãos para que alguém ore por você e você tenha a oportunidade de orar por alguém, para que você possa entrar no mistério de intercessão por alguém e você possa ser abençoado quando alguém ora por você, quando dois concordam em oração acerca de algo que o Pai quer realizar. Então a gente precisa seguir aqui o exemplo da igreja primitiva. Sabe, os primeiros cristãos, eles recorriam à oração quando eles eram ameaçados, quando eles tinham necessidades, quando eles eram perseguidos. Está em Atos capítulo 4, Atos capítulo 12. Então, a igreja primitiva, ela recorria à oração, eles oravam juntos. E eles oravam, eles clamavam, primeiro que eles não andavam sozinhos. Então, é mais uma prova de que é importante que você frequente uma igreja, que você esteja inserido, sabe, seja intencional em estar inserido numa comunidade, numa igreja local, para que você possa servir, não somente para que você possa ouvir uma palavra, mas para que você possa orar também pelos seus irmãos. Sabe, a oração, ela não se resume num simples em simples falatórios que a gente começa a dizer, mas trata-se de uma expressão genuína do nosso coração e corresponder ao Senhor, sendo reflexo da nossa fé. Ou seja, a gente só não está falando palavras, não, nós estamos correspondendo àquilo que nós acreditamos. Agora você imagina a gente fazendo isso de uma forma coletiva, em que eu posso orar por você e você pode orar por mim, em que eu leve a sua causa e você leve a minha causa. Muitas pessoas colocam aqui no chat: irmãos, vamos orar pelo meu amigo, vamos orar por algum ente querido meu, vamos orar por algum parente meu, amém. E muitas pessoas respondem assim, orando, e na verdade não estão orando nada. Você pede oração assim no grupo: irmãos, orem por mim, aconteceu tal coisa. Aí muitas pessoas só vão respondendo assim, orando, e na verdade, meu irmão, ninguém está orando por ninguém. Poucos são aqueles que param para orar por alguém. E nós precisamos entender o que é viver uma vida de igreja, para que a gente tome a causa do irmão e comece a orar pelo irmão, e o irmão ore por nós. Mais do que escrever estou orando por você, é orar por você. Na verdade, você às vezes não precisa nem dizer que você está orando por alguém, é melhor até que você ore por alguém. E eu também não estou dizendo aqui que está errado você dizer que está orando por alguém, não. Diga, mas ore. Diga, mas ore por alguém. E aqui vai uma grande dica: toda vez que alguém pedir oração num grupo, não escreva assim, orando. Sabe o que você faz? Grava um áudio, orando. Por exemplo: meu irmão, eu preciso que vocês orem por mim, aconteceu tal coisa. Não escreva assim, estou orando por você. Pega o seu celular, bota para gravar um áudio e fala assim: Pai, eu estou orando agora pelo irmão fulano de tal, eu oro para que ele seja cheio de esperança, para que o Senhor toque no coração dele. Grave uma oração, meu irmão. Vale muito mais a pena você gravar uma oração e mandar para o irmão vai ser mais abençoado do que você escrever que está orando, porque na verdade você às vezes nem está orando. Faz sentido isso? Vamos pular.
A adoração também é uma prova de que a gente precisa viver no meio da igreja. Que a gente não pode ter uma vida solo, que a gente tem que viver uma vida de igreja. Temos que estar reunidos, juntos, em comunidade. Porque a adoração é uma expressão daquilo que eu estou sentindo. Então, quando nós encontramos, quando nós encontramos um ambiente, ou adentramos dentro de um ambiente no mundo espiritual, através da nossa ministração, através da adoração, o Senhor corresponde com a sua presença. Ele nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo, mais sensíveis à sua habitação, quando nós entramos na presença do Senhor em adoração. E aí, da onde eu estou tirando isso? Segundo as Crônicas, capítulo 5, 13 e 14. O povo de Israel aqui, no Antigo Testamento, recebia a presença de Deus quando levantava uma adoração genuína. E quando eles começavam a ressaltar atributos e características de Deus, que Ele era bom, fiel, cheio de glória. Vamos ler, e aconteceu que quando eles uniformemente tocavam trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Enquanto eles estavam juntos adorando, foi criado um ambiente, uma atmosfera de adoração. Se você não gosta dessas palavras, atmosfera de adoração, ambiente, você vai ter muita dificuldade com o Antigo Testamento e com a palavra de Deus, porque é isso que Deus cria. Um ambiente, uma atmosfera de adoração, uma nuvem de glória, e isso veio através da adoração coletiva genuína. Então, meu irmão, quando você está em casa adorando ao Senhor, você pode até ter encontros com Deus assim, mas, meu irmão, imagine se você tem esses encontros com Deus em casa, mas você vem e se conecta com irmãos, mesmo que seja da sua casa, aí nesse culto, cada um na sua casa, e a gente se conecte em espírito, para que Deus libere uma atmosfera de glória dentro da sua casa, dentro aqui dessa sala, dentro do salão ali, quando nós estamos reunidos no culto de domingo. Coisas podem acontecer na hora do louvor, coisas podem acontecer na hora da adoração, sabe? Você fica mais sensível para que Deus toque o seu coração. Eu estava conversando isso com os amigos e relacionados a quando uma pessoa vai liderar a adoração, quando a pessoa vai conduzir o momento de adoração. Às vezes você já percebeu que e você vai em certos lugares, ou você está assistindo a certas ministrações, e às vezes são as mesmas músicas, mas às vezes é tocado por uma pessoa, e quando aquela pessoa está ministrando, você é tocado pelo Senhor, cara. Você fala assim: uau, Deus está nesse lugar, olha, meu Deus, que louvor. Na verdade é a mesma música que talvez todo mundo cante, mas quando aquela pessoa que você está assistindo ali, seja no YouTube, ou seja, você está presente no lugar que isso está acontecendo, aquela atmosfera é criada. Por quê? Porque aquela pessoa e as pessoas que estão tocando e as pessoas do ambiente, elas entenderam que elas precisam, sabe, estar ali em comunhão e unidade para que aquilo ali seja gerado. E ambientes assim são gerados. E por isso que muitas pessoas, graças a Deus, sentem falta do culto presencial. Porque tem coisas que é muito mais fácil acontecer no culto presencial. Porque quando todos estamos reunidos num lugar, adorando o nome de Deus, e uma atmosfera é criada num lugar em que você fica mais sensível. A gente pode fazer isso nas nossas casas, igual a gente está fazendo aqui. Claro que a gente pode, mas a gente tem muito mais dificuldade nas nossas casas. Temos outras coisas para fazer. Você está assistindo essa live e tem o seu cachorro, tem o seu vizinho ouvindo funk, que em nome de Jesus ele para de ouvir funk. Tem um forró tocando na frente da sua casa e tá atribulado, e tipo assim, meu irmão, tá um calor às vezes, ou um frio terrível, a internet está travando, várias coisas podem acontecer. E quando você está no lugar, meu irmão, num lugar, coisas acontecem. E isso somente pode ser experimentado se você faz parte de uma igreja local,
em que se você está comprometido. Aí você fala assim, mas como assim? Eu posso sentir isso na internet, eu posso... Cara, você pode. Mas eu não estou falando de você só sentir, eu estou falando de você dar. Estou falando de você promover. Porque é uma visão muito egocentrista. Ixi, agora esqueci a palavra. Você está centralizando essa visão no seu ego. Por quê? Porque você não está preocupado em gerar o ambiente, mas somente em receber. E quando na verdade nós precisamos ser intencionais em gerar, em servir. Você é o responsável por gerar esse ambiente também. Disciplina na igreja. A gente precisa desconstruir o conceito que disciplina na igreja é um castigo. Mas na verdade a disciplina na igreja é uma bênção. Muitas pessoas vão para o inferno porque elas não são disciplinadas. Muitas pessoas permanecem anos no erro porque elas não são disciplinadas. E você só consegue ser disciplinado se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja. Se você é de Cristo em casa, se você, meu irmão, é da CIB, mas nunca vem aqui, não se envolve em nada, nunca se envolve nem nas lábias, tá nunca. Meu irmão, você tá a um passo de ser tragado por Satanás. Ou se você é tipo Satanás, sabe? Não é de igreja nenhuma, fica rodeando a terra, vai em todas as igrejas. Sabe que esse cara aqui fica rodeando a terra, tipo Satanás, assim. Você precisa ser de uma igreja local, você precisa ser membro de um lugar, porque é desse lugar que você vai ser corrigido. Porque se ninguém conhece a sua vida, se ninguém te acompanha, se ninguém sabe o que você está fazendo, quando você cair, ai daquele que anda sozinho, porque quando cair não tem ninguém para te levantar. E isso você só consegue numa igreja local. Sabe, oferta. Você participar do momento de ofertório é um meio que Deus libera a graça sobre nós. Dons espirituais é um meio que Deus libera a graça sobre nós. Porque cada cristão pode ser um canal da distribuição da graça de Deus através dos seus dons. Por isso que nós precisamos querer que Deus nos use com os dons, porque os dons são para a edificação do corpo. Ou seja, Deus vai liberar sobre mim um dom para que eu possa servir você, para que você possa me servir, para que a gente possa servir a igreja. Então a gente precisa ser fiel em buscar com zelo os dons espirituais. Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, e os melhores dons não quer dizer que existe um dom melhor do que o outro, mas o melhor para a situação, o que a sua igreja está vivendo, o que Deus está falando através da sua comunidade local, em que Deus pode potencializar na sua vida para que você sirva os irmãos e seja bênção. É isso que você precisa fazer, mas você só consegue viver isso num contexto de igreja. Para que Deus vai liberar um dom para você se você não sai de casa para nada? Não estou falando que você tem que sair de casa por causa da pandemia, não é sobre isso. Mas eu falo assim, sair de casa para estar em comunhão com os irmãos numa igreja, sair, ou mesmo pelo Zoom, ou se envolver. Se você não se envolve com ninguém, se você não fala com ninguém, se você vive a sua vida solo com Deus e mal frequenta uma comunidade, ninguém nem sabe que você existe. Você não, para que Deus vai liberar um dom sobre a sua vida? Porque os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você quiser ser usado nos dons, a primeira coisa que você precisa fazer é se envolver no serviço. Sabe, outra coisa, comunhão. A gente começa a experimentar a graça de Deus na comunhão. Os irmãos homens estão fazendo agora um churrasco aqui embaixo. E eles estão em comunhão, estão ali, estão sorrindo, estão conversando, estão, sabe, sendo abençoados uns pelos outros. Eles estão aqui reunidos e você pode fazer isso com alguns irmãos, com a sua família, com alguns irmãos da sua igreja, da sua célula. Você precisa estar envolvido, porque é nesse tipo de troca de experiência, de risada, sabe, de alegria, que você recebe a graça do Senhor. Sabe, o evangelismo e o ministério individual também, que é orar para curar os doentes, abençoar pessoas. Sabe, meu irmão, tudo isso são meios em que Deus libera a sua graça.
Só que não adianta nada disso se você não quer se envolver, se você não se envolve. E envolver tem a ver com você tomar uma iniciativa, sabe? Liderar diligentemente tem a ver com você fazer um esforço intencional para cumprir algo que você está comprometido. Se você está comprometido com a obra de Deus, você está comprometido, a obra de Deus, ela tem um lugar, ela tem um porquê e ela tem um serviço. A obra de Deus aqui na Vila São Luís, através da Segunda Igreja Batista de Duque de Caxias, tem um porquê e tem uma organização e um planejamento. E você se envolver na obra de Deus, você se comprometer, você se esforçar constantemente, de uma forma intencional, com o que você está comprometido. Ou seja, meu irmão, saia da cadeira, em nome de Jesus. Se comprometer é você se obrigar a ter compromisso, é você se obrigar a se envolver, é você se obrigar a participar. Nem sempre você vai querer participar, nem sempre você vai querer se envolver, mas você precisa se esforçar para estar junto. Aleluia! Aí você fala, não, mas eu não consigo estar junto, eu não sei viver na pandemia. Claro que você sabe, você vai no shopping, você vai comprar um monte de coisa, você vive a rua, mas quando é para você se envolver nas coisas da igreja, você não se envolve porque tem muita dificuldade. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Então, ter iniciativa e liderar com diligência inclui você ter zelo, você investir energia, você investir tempo em serviço, você correr risco, meu irmão, correr risco. Não é risco de morrer, né? É risco de ser contaminado, não é isso que eu tô falando, não. É risco assim, por exemplo, cara, eu preciso fazer algo e eu não sei se vai dar certo, será que eu vou fazer? Meu irmão, corro risco para ver, vai que dá certo. Pergunte a Deus se aquilo ali vai funcionar. Vista a camisa, seja intencional em desenvolver a habilidade que Deus te deu para que você possa servir mais a igreja. Ou seja, se você é alguém das artes, que estude mais. Se você é alguém do ensino, que estude mais. Se você é alguém da música, que estude mais. Se você é alguém, meu irmão, que trabalha em alguma técnica, que estude mais. Se você é alguém que está lá na frente para receber as pessoas com um sorriso, dizendo assim, meu irmão, seja bem-vindo, se esforce, venha feliz, com um sorriso de orelha a orelha, e porque você é Jesus ali. Então é importante que a gente sirva a Deus diligentemente com espírito alegre, porque a marca de um cristão que serve com diligência é ser humilde, ter o caráter piedoso e ser habilidoso, e fazer isso com alegria. Provérbios capítulo 12, 24 e 27 diz assim: as mãos dos diligentes governará. 27, o bem mais precioso do homem é a diligência. Então, caminhando para o final, ser diligente não é uma tarefa exclusivamente eclesiástica, mas de todo cristão. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você não precisa ser diligente para servir a Deus somente no ambiente eclesiástico, somente dentro da comunidade, mas vivendo uma vida de comunidade, você é diligente ali no seu trabalho. Você pode perguntar a Deus como você pode fazer para ganhar a sua universidade, em vez de você entrar para a sua universidade e se envolver com os irmãos da filosofia, e os irmãos do marxismo, os irmãos... Se envolva com os irmãos do calvinismo. Se você quer um ismo para servir, vá no calvinismo ou arminianismo. É o melhor ismo para você se envolver aí. Vá para um dos dois, é melhor do que os outros ismos que tem aí. Peça a Deus os planos para como você pode ganhar a sua universidade, como você pode ganhar o seu trabalho para Jesus. Onde é o seu campo missionário, seja seus vizinhos, seja seu trabalho. Sabe, discipule mais crentes, discipule mais jovens. Pare de reclamar que não tem coisa, não tem serviço na igreja. Olha, mas a igreja não tem trabalho com criança. Um exemplo, vou pegar um trabalho que existe, vocês não acharem que eu estou falando de um trabalho de algum irmão. A igreja não tem trabalho com crianças. Claro, meu irmão, se você percebeu, olha só, você já é o primeiro cara a se envolver naquilo.
A igreja não tem trabalho com jovens. Se você já se percebeu isso, você já é o primeiro cara a se envolver com isso. O que você pode fazer? Se você estiver na sua casa e a sua casa está pegando fogo na cozinha e quem é responsável pelo fogão é a sua esposa. Aí você vai falar assim, tá pegando fogo no fogão, e você vai largar de mão, porque vai explodir. Mas não é minha responsabilidade, a responsabilidade é da minha esposa. Duvido. Você vai pegar um balde de água, você vai ficar louco, você vai lá rapidamente apagar aquele fogo daquela panela. Por quê? Porque você está comprometido. Porque você sabe que se incendiar ali não é a área da sua esposa só, toda a sua casa. Toda a sua casa vai sofrer. Então, quando tem algo errado na igreja, você percebe, Deus já está mostrando para você algo que você pode se envolver diligentemente para ser uma bênção. Mas muitos de nós preferimos ser usados por Satanás como pedra de tropeço ou como profetas do inevitável, só falando mal das coisas que não existem. E a gente transforma algo que Deus nos deu para que a gente possa ser bênção e resolver em algo satânico, que causa divisões, que causa um monte de coisa ruim. Então discipule pessoas, ajude a iniciar ministérios. Sabe, comece reuniões na sua casa, com seus parentes que moram aí perto de você. Se você tem as pessoas da sua casa, faça culto doméstico. Faça evangelismo como você pode no seu prédio, entregue cartas, escreva alguma coisa lá no grupo de WhatsApp que você participa. Não manda só besterol, não seja o cara do engraçado, não seja o cara bobão, seja o cara crente, o cara cristão, seja o cara que envia palavras, mas assim, não fique enviando também, sabe, coisas aleatórias, mas seja certeiro. Acorde, ore e fale, Senhor, quem eu posso falar aqui desse grupo do trabalho, esse grupo da família, que o Senhor tem uma palavra. E aí, em vez de você mandar aquele PowerPoint que você pega praticamente uma mensagem de Deus e joga assim pra cima, para que seja o que Deus quiser, mande diretamente para uma pessoa. Você é um cara que gosta de mandar aqueles bom dia, boa tarde, boa noite, com aqueles PowerPoint Por que você não ora? E você fala, Senhor, para quem que eu envio? Envie isso para uma pessoa. Em vez de você enviar para sua lista toda do WhatsApp. Na verdade, as pessoas ficam chateadas com você e te bloqueiam. Mas se você orar e falar assim, quem precisa receber essa mensagem, e você envia para a pessoa certeira, 1, 2 ou 3 pessoas, e você envia um áudio junto, fala assim, olha meu irmão, eu estava orando aqui por você, e eu peguei esse PowerPoint, e o Senhor, eu senti de enviar isso para você, eu duvido que aquele irmão vai receber aquilo com bênção, e você vai ser muito mais assertivo. Sabe, meu irmão, algumas pessoas esperam por anos até que as pessoas possam pedir para que elas possam servir em ministérios. Muitas pessoas estão sentadas no banco esperando para que alguém que esteja talvez fazendo alguma coisa olhe para você e adivinhe que você é bom em tal coisa. Mas por que você não se envolve? Não é vergonhoso você chegar para alguém e falar assim, ei, cara, ó, eu sei tocar bateria. Ei, cara, olha só, eu sei mexer no computador. Olha, cara, eu sou um câmera. Olha, cara, eu posso ajudar aqui nisso aqui. Gente, olha, eu sou bom na cozinha. Olha, meu irmão, se envolva. Não é vergonhoso. Na verdade, isso é uma bênção. Chegue para ajudar, fale no que você sabe fazer ou você esteja disponível. Muitas pessoas ficam orando para que um líder descubra você sentado, cheio de preguiça na congregação. Se levante. E às vezes você está até confundindo isso com humildade. Eu não quero chegar agora, eu quero chegar devagar. Tudo bem, você pode achar isso que é humildade, mas, meu irmão, não é nenhum atrevimento você procurar um líder e falar assim, olha, cheguei aqui na igreja, já estou aqui, já tem um mês. Ou você pode chegar no dia seguinte, eu acabei de chegar na igreja, sabe, vim da igreja tal, estou chegando aqui agora, eu aceitei Jesus ontem. Cheguei aqui, mas, meu irmão, eu sei fazer tal coisa, como é que eu posso me envolver? Se envolva. Sabe, eu tenho um jeito de liderar e perceber algumas coisas que eu falo com meus irmãos aqui pra gente finalizar. É que sempre eu fico prestando atenção naquelas pessoas que se envolvem. Por exemplo, eu estava aqui ontem, na verdade, hoje eu estava conversando com a minha esposa, né? De que ontem eu e o João saímos daqui 10 horas da noite, cara. João estava aqui, João veio quarta-feira, João é o que faz a live aqui quarta-feira. Aí, João, quantos anos você tem, João? Caramba, tá com 17, faz 18 em agosto. Que dia de agosto, João?
Dia 11 de agosto é o dia que você vai mandar aquele carro lá na casa do João. Hoje é o seu dia. Cheio de fogos. Tocando o hino do exército brasileiro. E eles sabem o hino, né? Enfim, João tem 17 anos. E João estava aqui. Ele chegou e falou assim, cara, eu posso ajudar na live da igreja. E João é a pessoa que faz acontecer quarta-feira aqui a live. E João toca a live aqui praticamente sozinho. Eu fico fazendo outras coisas aqui de edições e João fica tocando a live ele praticamente sozinho, o culto. Ele tá ali fazendo tudo sozinho, 2 câmeras. Aquilo que no domingo a gente tem 3, 4 pessoas para fazer. Na quarta-feira João faz tudo sozinho. João tá ali no computador, corre, mexe numa câmera, o pastor vai falar, ele corre na outra câmera, vai lá, corre na outra câmera, ele fica lá, e se colocou disponível para ajudar. E quarta-feira ele saiu daqui quando terminou o culto tarde. Eu falei, cara, eu preciso que você venha aqui na quinta-feira que a gente vai fazer a gravação da EBD. E ele chegou aqui, ele ficou gravando a EBD. Quando foi 8h30, acabou a gravação da EBD. Aí ele precisava editar o vídeo. Eu falei, sim, você quer aprender a editar o vídeo? Ele, quero. E aí a gente começou a editar o vídeo, já era 10 horas da noite e a gente estava aqui. E eu falei, João, a gente precisa ir embora, cara, a gente precisa ir embora. Ele, não, vamos terminar de editar o vídeo. Eu falei, cara, vamos embora, porque você tem que voltar amanhã, porque amanhã você vai ficar na técnica do culto da sexta. Ou seja, o cara tá totalmente comprometido com o que a gente tá fazendo. E a partir do comprometimento dele, cara, ele já é praticamente um líder naquilo que ele sabe que ele está fazendo. Porque, meu irmão, quando você vai escolher algumas pessoas para liderança, você não escolhe as pessoas pela capacidade delas. Porque a capacidade é uma das qualificações que ela tem que ter, uma das qualidades. Mas, primeiramente, ela precisa ter comprometimento, ela precisa ter uma vida com Deus, e ela também precisa saber bem o que ela está fazendo. Mas o que adianta você ser o melhor no que você faz e ninguém nunca poder contar com você? Então muitos esperam que surja uma posição de liderança sobre uma plataforma antes de servir. Uma vez alguém chegou aqui pro Edinho e falou assim, olha, meu filho, por que você está carregando caixa de som? Você não precisa carregar. Um cara devia estar tribuladaço para falar isso para ele. Você não precisa, era um pregador. Você não precisa fazer isso. Você é um líder de adoração. Você vai tocar. Você não precisa estar aqui arrumando as coisas. Esse cara é doido que falou isso pra você. E aí, cara, eu falei, cara, tá maluco? Claro que não, cara. Você precisa servir, cara. O exemplo de liderança de Jesus foi servindo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Era como se Jesus falasse assim, quem sou eu? Vou lavar os pés de ninguém, não. Eu sou Jesus, lave meus pés e vocês. Então, meu irmão, não espere aparecer uma posição de liderança para você antes de servir. Saia se engajando. Sirva numa igreja. Se engaje. Se você não é da segunda igreja Batista do Casquês aqui, vá arrumar uma igreja. Vá para a sua igreja. Colhe lá na sua igreja e faça alguma coisa lá. Se você é daqui, meu irmão, pelo seu bem, se envolva. Se envolva. Nem que seja para trazer uma água. Nem que seja para dar uma boa noite, mas se envolva em alguma coisa. Porque é um meio que Deus tem para liberar a sua graça sobre nós. Esse é um passo importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Estar envolvido em comunhão com os irmãos no serviço da igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, pelo que o Senhor trouxe para nós e porque o Senhor nos diz e o Senhor nos mostra que quanto nós temos que estar comprometidos com a Tua palavra, nos ajude a liderar com diligência e sermos pessoas cheias de Ti, cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.